hoje a fazer a gestão de ativos de uma forma integrada com o Gira, tá? Eu estou compartilhando a minha tela aqui. Nessa tela eu já estou dentro do Gira. Temos aqui uma instância para realizar testes e demonstrações. Vocês estão visualizando aqui uma lista de projetos. Tá? Essa é uma instância que já está sendo utilizada, tá? Mas antes de eu entrar nas funcionalidades específicas aqui do Insight, eu gostaria de só explicar rapidamente para que o aplicativo serve, tá? Então, ele basicamente é uma base de dados de ativos para tudo aquilo que a organização queira ter em sua base de dados, tá? Com exceção dos issues no Gira, né? Que são aquelas tarefas que nós temos dentro do Gira para fazer o rastreamento do trabalho a ser feito, tá? Então, o issue tem o seu lugar aqui dentro da ferramenta, mas fora isso tudo, a gente consegue trazer aqui para dentro do site. Então, aí cada organização vai gerir aquilo que faz sentido para ela de acordo com os seus requisitos. E alguns exemplos aí são ativos de TI, como notebooks, servidores, licenças de software, periféricos, se for o caso. É possível também gerenciar usuários através do Insight, construir relacionamentos entre os clientes da sua base de ativos, organização de licenças, enfim, a lista aqui não tem limite, tá? E além deles ter uma base de dados, ele também permite construir conexões. Então, um exemplo disso é quando você tem um ativo, por exemplo, um notebook, e você quer atribuir ele a um usuário, então vai ter o relacionamento deste ativo com o usuário, e também licenças. Então, licenças podem ser atribuídas aí tanto a este ativo quanto ao usuário. Aí você tem a conexão entre 3 ativos diferentes neste pequeno exemplo. E também é possível ter o link entre os ativos do Insight com os issues do Gira, tá? E mais para frente eu vou mostrar aí como isso aí funciona também, tá? Bom, eu vou acessar o Insight. Então, cliquei aqui no Insight e a primeira tela que nós vamos visualizar aqui é uma tela que nos mostra os esquemas de objeto, tá? O que são os esquemas de objetos? Eu vou até mostrar aqui um outro exemplo, aqui uma imagem, tá? Os esquemas, eles são basicamente uma funcionalidade para organizar a sua base de ativos, tá? Então, o que ele permite? Ele permite, então, dividir nossos dados, a nossa base de dados em pedaços menores, tá? E dividindo em pedaços menores, a gente consegue definir responsáveis, né? E isso pode nos ajudar aí na manutenção e na precisão dessa base de dados. Então, vocês podem ter, por exemplo, um esquema para cada área da empresa. Então, o TI vai ter a sua base, o RH vai ter a sua base, o comercial vai ter a sua base e assim por diante, tá? E aí cada esquema de objeto pode ter as suas próprias permissões para manter a segurança desses dados, né? Deixar eles confidenciais e restritos àquele grupo de usuários que vai ter acesso àquele esquema, tá? Mas voltando aqui para o Insight, eu vou acessar aqui um desses esquemas, que já tem algumas configurações prontas para serem mostradas, tá? Então, na direita, eu já tenho uma lista de ativos, a gente vai falar dela. E na esquerda, nós temos aqui a árvore de objetos que compõe este esquema, tá? Então, assim, para a gente criar, claro que a gente tem a possibilidade de importar dados aqui para o Insight, tá? E a importação ela pode ser feita com o Discovery, que é uma ferramenta agregada aqui que permite fazer uma busca na sua rede, tá? E aí ele vai trazer uma lista bem extensiva de ativos que compõem a sua rede. Inclusive, tendo acesso de administrador, ele consegue acessar informações específicas desses ativos e trazer isso como uma base já com relacionamento e hierarquizado, tá? Ou então importar isso através de uma planilha numa base de dados que talvez a organização até já possua numa outra ferramenta. Mas, além disso, é bem fácil criar novos objetos, tá? Então, clicando aqui nesta tela, a gente pode criar um novo tipo de objeto. Então, aqui a gente insere o nome, depois a gente vai escolher qual que é o ícone, né? Então, tem uma lista aqui grande de ícones para serem escolhidos. A gente vai definir a sua hierarquia, então ele pode tanto ser uma categoria pai, como pode ser filho de alguma outra categoria já existente, e aí a gente faz aqui a criação, tá? Então, eu tenho aqui o exemplo de objetos que eu criei recentemente,
e essa outra parte aqui são objetos que a gente já tem informação para mostrar, tá? Então, eu já estou aqui acessando, inclusive, uma dessas categorias, que é a categoria Employee, que seria, então, a base de colaboradores da nossa organização, tá? Então, temos aqui já a lista de colaboradores que compõem essa base de ativos. Caso se tenha uma lista bastante extensa, o que é muito comum, nós temos a possibilidade de fazer uma busca, tanto uma busca básica aqui, que a gente vai selecionar os campos que a gente quer filtrar e visualizar, tá? Como também ter uma busca mais avançada, em que a gente pode utilizar expressões numa linguagem que é a IQL, né? É bastante similar à linguagem do Gira, que é a JQL, tá? Então, isso aqui é para a gente poder buscar os ativos que nós queremos realizar alguma ação sobre eles, tá? E, bom, e aqui mais embaixo, como eu já comentei, nós temos, então, a lista de objetos, de ativos que compõem essa categoria, tá? E eu quero mostrar aqui também, então, como que a gente trabalha com esses dados, tá? Nesta seção de atributos, nós podemos definir quais são os atributos que vão compor essa categoria de ativos, tá? Os atributos é como se fossem campos do Gira, né? São aqui os campos em que a gente vai armazenar as informações relacionadas com os nossos ativos. Existem alguns tipos de atributos que nós podemos criar, tá? Então, o primeiro que nós estamos já visualizando aqui é o modo padrão, o modo default, e dentro do default nós temos uma lista aqui de tipos de valores. Então, eles podem ser do tipo texto, booleano, inteiro, float, data, data com tempo, URL, e-mail, texto, um campo de seleção e endereços de IP, tá? Além do default, nós temos o objeto. Então, o objeto, ele é a forma que nós temos de construir o relacionamento entre os diversos objetos da nossa base. Então, aqui em cima, como vocês podem ver, eu já tenho 2 objetos criados. Então, para a nossa base de dados de colaboradores, eu estou construindo relacionamentos com a nossa base de dados de escritório e também com a nossa base de dados de departamento, tá? E aqui, basta a gente, então, escolher o objeto e escolher com quais objetos nós queremos construir esse relacionamento. E aqui vai aparecer todos os objetos que nós temos no Insight, inclusive os que estão nos outros esquemas, tá? Bom, seguindo aqui, a gente também tem a possibilidade de construir relacionamentos com usuários da plataforma, com grupos da plataforma e, por fim, com o status, tá? E os status são, a gente pode cadastrar novas opções aqui, e os status servem para a gente definir qual que é a situação daquele ativo na organização. Então, um exemplo muito clássico são os notebooks, né? Quando a gente adquire os notebooks dentro da empresa, eles vão para o inventário, então esse é um status. Depois eles vão ser atribuídos a alguém, então eles vão estar atribuídos a alguém, né? E aí esse tempo neste ciclo normalmente é o tempo mais longo. Depois eles vão provavelmente ser jogados fora ou vendidos, né? E aí eles já não mais estarão disponíveis para serem atribuídos, tá? Então esse é um pequeno exemplo de como a gente pode utilizar este campo aqui, tá? Bom, estes foram os atributos, tá? Então, além dessa seção, nós temos a seção Graph, tá? Que nos mostra, então, um gráfico de como esta categoria específica, o employee, se relaciona com as demais categorias aqui dentro da nossa base de dados, tá? Então, outros ativos que não têm relacionamento com o employee, eles não são apresentados aqui, e o employee, ele é mostrado como um centro aqui, inclusive sendo sinalizado com uma linha roxa tracejada, tá? E aí vocês têm um relacionamento tanto de ida, né, que o employee compõe a base de dados do departamento, como também o contrário, que é o notebook aqui compor a base de dados dos employees, tá? E é também possível visualizar um gráfico geral, tá, de todo esse nosso esquema, e inclusive a gente vai ver aqui os objetos que não têm relacionamento com aquilo que a gente estava vendo anteriormente, como esses dois que eu criei aqui só para ter como exemplo, tá? Então, é o mesmo gráfico, mas com informações mais abrangentes, tá? Bom, eu vou retornar aqui a nossa base de dados de colaboradores, porque eu quero mostrar agora um desses ativos, tá? Então, vou acessar aqui o AST63. Então, agora nós estamos na tela deste objeto em específico.
Nós temos primeiro uma seção aqui de detalhes, que contém os atributos que nós cadastramos para este grupo de ativos. Aqui embaixo, uma seção de atividade, que nos mostra, desde o começo, desde a criação deste objeto, tudo o que foi realizado com ele. Aqui na direita, a gente tem uma seção de datas, que nos mostra quando ele foi criado e quando ele foi atualizado. Mais para baixo, eu consigo visualizar todas as referências de entrada com este ativo. Então, eu vou clicar aqui no Notebook, e aí eu vou conseguir ter as sessões, eu vou conseguir ter informações específicas daquele ativo que está relacionado com o ativo que nós estávamos vendo. Então, aqui a gente tem informações específicas do notebook, tá? No caso, é um MacBook Pro de 13 polegadas. E mais para baixo eu consigo ver em quais issues do Gira este objeto já foi utilizado, tá? Neste momento nós temos apenas um, que é o ITSM29. Inclusive eu vou aproveitar aqui e acessar este issue. Antes de mostrar isso para vocês, o Insight ele tem uma funcionalidade que é adicionar o Gira um tipo de campo novo, que é o campo objeto, tá? E aí vocês podem cadastrar, é possível cadastrar quantos campos se quiserem, tá? E para cada um desses campos, nós podemos definir qual que é o filtro de objetos que vai aparecer. Então, por que que isso é bom? Porque porque é possível disponibilizar um campo no portal, por exemplo, para o cliente, e esse campo a gente define quais opções vão estar disponíveis para serem escolhidas. Então, neste caso, não é necessário, por exemplo, trazer toda a base para o cliente escolher, né? Ele ficaria meio perdido. Então, essa é uma funcionalidade bem bacana. Inclusive, esse é um ticket que foi aberto pelo portal por uma pessoa por um gerente que estava solicitando a abertura de contas para este colaborador aqui que vai começar na empresa nos próximos dias. E aí esse colaborador ele vai estar alocado no escritório de São Paulo, no departamento de pré-venda, tá? Aí, mais para frente, né, conforme este ticket foi sendo trabalhado, também já foi atribuído a este colaborador um notebook, que no caso é este MacBook aqui, tá? Aqui, a partir deste issue, nós conseguimos visualizar informações específicas dos ativos, tá? Então, quando o agente está trabalhando nos tickets, ele não precisa ir até um insight, visualizar a base, ele tem as informações aqui na ponta da mão, tá? Então, basta a gente clicar aqui, e é possível visualizar tanto aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, como os detalhes do objeto propriamente dito, e também toda a lista de issues que estão conectados a este objeto, tá? Agora, para completar aqui, eu gostaria de mostrar para vocês o portal, tá? Então, este aqui é um formulário no portal de cliente. Aqui a gente tem o campo de serviços, tá? Então, uma outra possibilidade aqui para o Gira Service Management, né, que é fazer aqui a gerenciamento de incidentes, e aí se disponibiliza um formulário para o cliente escolher um dos serviços que pode estar com problemas, tá? Então, aqui é um exemplo de uma base de dados de serviços, e também temos aqui um formulário para o onboard de novos colaboradores, que foi inclusive o formulário que gerou o ticket que eu estava mostrando anteriormente para vocês, tá? E aí eu tenho aqui, então, a base de dados de escritório, porque este é um campo em que eu filtrei somente os objetos do tipo escritório, e também um outro campo com os departamentos, tá? Eu gostaria de mostrar um pouquinho agora também dos serviços. Então, no Gira Service Management, né, que é a ferramenta que traz o Insight, nós podemos ter um tipo específico de base de dados, que é base de dados de serviços, tá? Aí nós cadastramos esses serviços, definimos quais são os tiers, sendo o tier 1 mais importante, tier 3 menos importante. Eu vou acessar aqui o estoque, por exemplo, e aqui na tela do serviço nós conseguimos ver uma descrição que foi adicionada no momento do cadastro, o relacionamento que esse serviço possui, tanto com os serviços dos quais ele depende, como também para serviços que utilizam o estoque, tá? E aqui existe toda uma funcionalidade por trás do Gira, tá? Que é, por exemplo, o Gira ele tem uma funcionalidade de servir como processo para gerenciamento de mudanças. Nesse processo de gerenciamento de mudanças, normalmente alguém precisa aprovar alguma solicitação de mudança. E é possível configurar
um grupo de aprovadores para cada um desses serviços, tá? Que inclusive esta quadrinho que nós estamos vendo aqui. E quando, então, for solicitada uma mudança para esse serviço, automaticamente as pessoas que compõem este grupo vão ser chamadas para aprovarem essa mudança, tá? Um comportamento similar existe no processo de gerenciamento de incidentes, que quando um incidente for aberto com este serviço, um determinado grupo de pessoas cadastradas como responders vão ser primariamente chamadas para resolver este incidente, no caso aqui, este grupo infraestrutura, tá? E aqui em cima na direita a gente consegue visualizar quais são os incidentes que estão abertos para este serviço neste momento, tá? E aqui, para finalizar este vídeo, o Insight, ele tem como funcionalidade também se integrar com o Automation, que já vem de forma nativa no Gira, tá? E aí, com o Automation, a gente consegue criar diversos tipos de automações, tá? Eu criei aqui um exemplo, tá? Como a gente cria uma automação? Bom, primeiro a gente define um disparador, tá? Para este caso aqui, eu estou criando uma automação que correria todos os dias, tá? Em determinado horário, mas é possível colocar automações para correrem a partir de criações de issues, atualizações de issues e muitos outros tipos, tá? Depois, então, todo dia ela vai observar a nossa base de ativos, tá? E vai procurar por objetos do tipo sistemas que tenham uma expiração de data menor do que 30 dias, e ela vai enviar um e-mail para mim, tá? Com este assunto, com esta mensagem. Também seria possível configurar um e-mail para cada uma dos ativos e mandar um e-mail respectivo para cada um dos responsáveis. Por que essa automação é legal? Porque ela nos permite, claro, automatizar o nosso trabalho, mas ela vai nos informar, então, quais são os softwares cuja licença vão vencer nos próximos 30 dias, tá? E aí a gente pode, então, iniciar um trabalho para negociar essa licença e adquirir, claro, antes que seja tarde demais. Seria possível também configurar para abrir um issue no Gira, e aí a pessoa, então, estaria encarregada de resolver aquele issue, que seria, né, naturalmente, negociar a licença desse software, tá? Então, assim, para facilitar aqui, eu já vou correr essa regra, tá? E aí eu vou receber um e-mail com essa mensagem que eu configurei aqui, tá? E eu já vou mostrar isso aqui para vocês na sequência. Então, aqui está, né? A mensagem que eu recebi foi recebida exatamente agora, com a mensagem que eu coloquei, com os sistemas que estão para vencer nos próximos 30 dias. E eu vou voltar aqui e mostrar, então, essa configuração que nós fizemos no Insight, tá? Que são os ativos do tipo sistema. A partir do campo expiração de data, a gente recebeu uma mensagem para renovar os sistemas 1, 2 e 3, exatamente porque são os que vencem nos próximos 30 dias, tá? Então, este é só um pequeno exemplo de como a automação pode ser utilizada, tá? É uma ferramenta muito poderosa, vocês viram lá que a gente consegue trabalhar com blocos e construir aí diversos tipos de mecanismos que podem facilitar o trabalho das equipes no dia a dia. Então, era isso. Muito obrigado por assistir este vídeo. Espero que tenham gostado e até uma próxima.